Ô Ney, queria que você falasse a respeito desse jogo em que, pelo menos, o torcedor próprio reconheceu porque aplaudiu a saída do time no primeiro tempo e há muito tempo isso não acontecia, nem quando o Coritiba saiu com o resultado favorável. Foi um primeiro tempo quase que perfeito, faltou o gol para ser perfeito, e o segundo tempo, foi o Coritiba que caiu de produção ou o Grêmio que melhorou? Bom, na realidade, eu acho que os números do jogo, né, primeiro e segundo tempo, mostram o que foi o jogo, né? Eu acho que o primeiro tempo foi merecido esse aplauso do torcedor, né, pelo que a gente fez dentro de campo. A gente conseguiu encurralar o Grêmio com uma forte equipe, inclusive é uma equipe que tem um contra-ataque muito forte, a gente não deu esse contra-ataque para eles. E a gente criou 3 oportunidades claras de gols no primeiro tempo e a gente não fez o gol. E eu não posso sair desse jogo sem destacar, né, e sem reclamar de um pênalti a 1 minuto de jogo, claro, que só o juiz não viu no estádio, né? Então, infelizmente, eu tenho que vir aqui à frente toda semana em relação à arbitragem, é mais uma reclamação. Só que a gente está no Curitiba e parece que isso não vai ter eco nenhum, né? Não é, infelizmente, esse eco ele não vai ter. Agora foi um pênalti muito claro, escandaloso, e eu não precisei nem ver na televisão o replay, porque estava na minha frente ali. O Galhardo perdeu o tempo da bola, se lançou, jogou a mão na bola e o juiz simplesmente falou que o Evandro chegou e empurrou e não teve contato físico nenhum. Mas a gente fez um bom jogo, né? Os números do jogo estão aí. O Grêmio teve 2 finalizações no jogo e teve a competência de fazer o gol, né? Então aí também a gente sabe que o time veio armado para isso, né? Para jogar por uma bola ou por uma bola parada, o forte é contra-ataque. Mas a gente fez um jogo muito consistente, principalmente no primeiro tempo. E no segundo tempo, a equipe ela deu uma caída no momento que a gente perdeu, a gente tomou o gol. E, inclusive, eu, como treinador, no momento que a gente tomou o gol, eu comecei a pensar no jogo de domingo contra a Chapecoense, porque a nossa situação no campeonato está muito difícil do brasileiro. Então, já tirei o João Paulo, né, que é um volante, né, de contenção. Poderíamos correr um risco ali até de tomar o segundo gol do Grêmio, mas ali já foi um momento que eu já comecei a pensar no jogo de domingo. E justamente nesse momento, principalmente da saída do João, a nossa equipe ela caiu um pouco de produção, né? Mas mesmo assim foi um jogo, né, que eu acho que aí 85% do jogo, né, a gente teve uma consistência melhor, fizemos um jogo melhor. Agora enfrentamos uma equipe com muita qualidade, e estava armado para esse tipo de jogada, e o Marcelo Oliveira foi muito feliz ali no chute a gol. Tirando o resultado do jogo, mas levamos em consideração que você não tinha. Não vou nem falar do Paulinho que está machucado, você não ia poder, como está funcionando aqui o nosso grupo. Se você levar em consideração que você não tinha Lúcio, você não tinha vários jogadores, pelo menos 5, tirando o Marcos Aurélio também, que ainda está voltando, você não tinha 4 jogadores para estar à sua disposição. Com o futebol perfeito que o time fez na primeira etapa, com a marcação de encaixe, não dando oportunidade para o Grêmio, criando muitas oportunidades, dá para dizer que realmente dá para sair satisfeito com o que o time mostrou, não o resultado, mas com o que o time mostrou, com o que você, da maneira como você conseguiu armar a equipe para a partida dessa noite? Eu acho que sim. Acho que faltou o resultado, né? Mas a gente viu dentro de campo uma equipe que fez um jogo com muita consistência, né? Uma equipe que teve muitas mudanças forçadas, mas ao mesmo tempo a gente teve a oportunidade aí de dar um ritmo de jogo agora para o Cáceres e o Carlinhos. Acho que os dois jogaram muito bem, mais o Rui, que voltou também, né, há pouco tempo, né? A gente pega um jogador como o Carlinhos, ele ficou há 3 meses parado, né? E já consegue no primeiro jogo voltar bem, e fez um jogo consistente. Logicamente, com o primeiro tempo mais força, né? E depois era natural até um pouquinho da queda de rendimento dele na parte física, mas fez um jogo sólido o tempo todo. Aí a gente sai, né? Eu falei com os atletas dentro do vestiário, né? Logicamente que está todo mundo ali frustrado com o resultado, mas ao mesmo tempo a gente tem consciência, né, pelo que foi visto no jogo, pelos números do jogo, que a gente fez um jogo consistente, né? E agora nosso pensamento de novo é armar a equipe para o jogo
contra o Chapecoense, né? Para o próximo jogo nós temos mais opções, né? Com a volta desses atletas que não tinham condições por lei para jogar esse jogo contra o Grêmio, se juntando a esses jogadores, esses atletas que agora que voltaram do DM, eu acho que aí a gente começa a ganhar aí mais leques, né? O leque de opções aumenta para que a gente possa fazer um segundo turno, né, mais sólido, com desempenho melhor, com números melhores do que foi do primeiro tempo. Primeiramente, para sairmos das zonas do rebaixamento e depois afastarmos definitivamente dela. Ô Ney, no segundo tempo você perdeu o Juan machucado e promoveu a estreia do Michel, que veio do futebol gaúcho. Queria que você falasse das 3 alterações e o que você acabou pretendendo com elas, as entradas do Michel, do Thiago Lopes na vaga do Rui e também do Rafael Lucas no lugar do João Paulo. A primeira substituição ela foi uma substituição forçada, né? O Juan estava jogando na meia, eu coloquei o Michel para fazer o atacante centralizado e o Rui é um meia que estava jogando aberto, veio fazer a função do Juan por dentro e a gente abriu mais um atleta do lado direito com o Michel centralizado. Então a substituição foi essa, é um jogador que a gente gostaria de ver também, é um jogador que foi contratado, fez a sua estreia, assim como o Thiago que entrou na meia. É um jogador oriundo das categorias de base. Eu queria aproveitar o jogo também para lançá-lo, né, e ver o desempenho desse atleta, já visando, né, os dois atletas, principalmente pensando em jogos do Campeonato Brasileiro, né? Então, e a última substituição, a gente já estava com o Thiago dentro de campo, como eu falei anteriormente, como a gente tomou um gol, eu optei por tirar o João Paulo, já pensando no jogo de domingo com o Chapecoense, que o João Paulo vinha fazendo uma boa partida, e também queria ali colocar mais um atacante, né? A gente praticamente finalizou o jogo com 4 atacantes, trouxe o Negueba para trabalhar um pouquinho por dentro e colocamos o Rafael Lucas, que é um jogador que sabe fazer gol, com a intenção de achar uma bola ali e a gente no mínimo empatar o jogo, mas infelizmente isso não aconteceu. Ney, você falou que depois do gol do Grêmio já fez alterações já pensando no jogo com a Chapecoense, já pensando no Campeonato Brasileiro. E para o jogo da volta contra o Grêmio, vai estar no meio dessa competição do Curitiba para tentar escapar do rebaixamento? Como pensar essa segunda partida, esse jogo da volta com o Grêmio? A palavra certa é isso mesmo, é um jogo que tem que ser bem pensado. Eu acho que primeiramente tem que ter uma mobilização para o jogo contra o Chapecoense, que é a nossa prioridade. Ao término desse jogo, a gente já sabe que a gente tem, depois do jogo contra o Chapecoense, pelo Brasileiro, a gente tem também o Grêmio, e na quinta-feira o Grêmio pela Copa do Brasil. Agora, esse jogo de quinta-feira com o Grêmio lá, é um jogo que tem que ser pensado. Como eu falei nas minhas coletivas anteriores, se em determinado momento do campeonato, da Copa do Brasil e do Brasileiro, se a gente tiver dúvida em relação a um determinado jogador, na parte física, se joga ou não joga, a prioridade ela vai ser o brasileiro, né? Então, acho que primeiramente a gente tem que passar por esse jogo do Chapecoense, né, dentro de casa, trabalhar forte para conseguirmos os 3 pontos, aí sim, de novo, começar a pensar aí na Copa do Brasil. Ô Ney, o Alisson Maia já havia feito um jogo contigo, saiu do time e agora volta, né, mais uma vez a fazer 2 jogos seguidos contigo. Não entendi quem? Desculpa. O Alisson Maia. O zagueiro. No jogo lá no Rio de Janeiro, foi muito bem, principalmente quando você jogou colocou muito ali hoje, para né? E hoje, Jogou partidaço. Partidaço. De repente, já pode ser acho, aí a dupla do Rafael? Eu acho que é um jogador que está pronto já. Né? Já enfrentou, né? Já passou pela prova de fogo. Primeiro, depois que eu estou aqui no jogo contra o Figueirense, né? Que jogou muito. Agora já entrou no jogo contra o Vasco, fazendo uma função diferente, mas depois que veio para a zaga jogou muito. E hoje, na minha avaliação, ele e o Rafael, como o Leandro fez uma boa partida, sólida na lateral direito também. Então, eu acho que a equipe ela foi bem montada, o sistema defensivo funcionou muito, né? Vale lembrar que a gente jogou com uma equipe muito qualificada, uma equipe candidatíssima a título brasileiro, candidatíssimo à Copa do Brasil, e a nossa parte defensiva ela conseguiu eliminar, neutralizar muitas jogadas ofensivas dessa forte equipe do Grêmio. Então é um jogador que está ganhando espaço e logicamente que tem condições de ser titular aí na nossa equipe. Ô Ney, humanamente impossível você ter aquele ritmo de jogo que o time teve no primeiro tempo, né? A gente imaginava que ia cair realmente um pouco na segunda etapa.
mas dá para o torcedor ter esperança de que, de agora para frente, essa mesma determinação, esse mesmo ritmo, de repente o torcedor já poderá ver no jogo de domingo contra o Chapecoense? Fala com os atletas agora no vestiário, foi isso, né? Para a gente juntar o que a gente fez de melhor no jogo contra o Palmeiras, no jogo de hoje, né? No jogo do Vasco, que teve muita superação. Nós tivemos bons momentos no jogo hoje, com a equipe muito bem equilibrada em todos os setores, jogando ofensivamente, sem deixar a nossa defesa exposta. E no momento de defendendo também e roubando bola e ligando o contra-ataque. Então esse jogo também ele passa a ser uma referência para os próximos jogos e tenho certeza, se a gente disputar um campeonato brasileiro no segundo turno, no nível que a gente jogou hoje, a nossa equipe ela tem todas as condições de terminar numa situação aí, né, boa dentro do campeonato, né, na parte intermediária e não correr risco de rebaixamento. Ney, queria que, se possível, você talvez até esquecesse que teve jogo hoje, falar do jogo de domingo. O time ainda 2 pontos, claro, mas numa situação bem melhor do que estava 2 rodadas atrás, mas ainda 2 pontos atrás das primeiras equipes que estão fora da zona de rebaixamento. O que pode representar o jogo de domingo? Você acha que é um jogo para divisor de águas, definitivamente, da campanha do time do campeonato, tanto para o lado bom como para o ruim? É um jogo que tem uma importância enorme, ele já se caracteriza para o reinício de um turno, de um retorno, onde nós vamos ter agora 19 jogos muito importantes pela frente. É um jogo que existe uma possibilidade real, se a gente vencer, de sairmos da zona do rebaixamento. Logicamente que a gente fica dependendo de resultados das equipes que estão na nossa frente. E é uma grande oportunidade da gente reiniciar, né, um segundo turno com um desempenho melhor, né, porque o desempenho da nossa equipe no primeiro turno foi muito abaixo do potencial que a equipe tem. Então o trabalho é esse, montar uma equipe em condições de fazer esse jogo contra a Chapecoense e começar aí a dar uma arrancada dentro do Campeonato Brasileiro para a gente sair da zona de rebaixamento e, se possível, afastar, né, ficar o mais longe possível dessa. É o grande desejo nosso. Agora, a gente sabe que é um campeonato muito difícil, nós vamos ter que jogar muito, né, para que a gente possa ir dentro do Campeonato Brasileiro ter um desempenho melhor que a gente teve no primeiro turno. Mas eu acho que a equipe está se acertando, é uma equipe que está sendo montada dentro do Campeonato Brasileiro, chegaram muitos jogadores, esses jogadores agora estão, né, alguns adquirindo parte física, outros jogadores se apresentando melhor na parte técnica. Eu acho que se desenha aí para a gente ter um segundo turno no Campeonato Brasileiro bem melhor do que foi o primeiro e a gente não correr o risco aí de trabalhar na zona de rebaixamento.